Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mesmo estando longe ou perto, o amor divino nos une constantemente. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos sempre, sempre, sede perfeitos, sede consolados, sede de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco.
deu o seu Filho Jesus. Dou graças com meu coração, dou graças ao Eterno Pai, dou graças porque me deu o seu Filho Jesus. E agora, na fraqueza, eu sou forte, na pobreza, eu sou rico, por tudo que o Senhor fez por mim. E agora, na fraqueza, eu sou forte, na pobreza, eu sou rico, por tudo que o Senhor fez por Ouvintes, estamos mais uma vez convosco e vocês estão conosco porque Deus nos permitiu. Com fé para vencer, nós procuramos levar a cabo o nosso ministério, que é de levar a todos aqueles que estão ao nosso alcance, por todos os meios permitidos por Deus, a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que está em pleno curso, em pleno acontecimento. Bendito seja o laço que une os nossos corações em amor cristão. O companheirismo de mentes semelhantes é como aquele de cima. Quando nos separamos em diferentes direções, isso nos dá dor no íntimo. Mas ainda estaremos ligados no coração. Esperamos nos encontrar novamente. O profeta de Deus, para esta era, cita estes 2 versos, exatamente depois de comentar acerca de uma rosa que lhe deram. Nós, da mensagem, estamos bastante familiarizados com esta linguagem. Dar uma rosa enquanto está vivo é melhor do que dar um buquê depois de morto. Normalmente os homens fazem assim. Depois de morto, aí vamos contar as suas vantagens, fazer menção de suas qualidades. Mas essa pessoa chegou para o profeta de Deus, e isso tem me chamado a atenção ultimamente. Seria como que o despertar do princípio de um ano novo, mensagem que desperta
uma das primeiras a despertar o espírito do pregador. Essa pessoa chega para ele e diz: como você mantém essas pessoas em acordo? Agora veja, ele ainda era jovem. Ele mostra que ele era muito novo ainda. Mas ele tinha, como dizem no mundo natural, na política, na vida da empresa, empresarial, industrial, ele tinha carisma. Já novo como era, tinha carisma para aglutinar as pessoas e mantê-las em acordo, a ponto de chamar a atenção daquele irmão. Eu não sei se ele era realmente um irmão do companheirismo, mas essa pessoa continua dizendo: eles amam um ao outro até que... E colocou uma reticência. Eu não tenho visto pessoas amarem uma a outra. Então aquela pessoa estava dizendo para o profeta desta era que não conseguia ver pessoas amando as outras mais. Tudo é egoísmo, interesses pessoais, as amizades são em troca de. Mas no grupo do profeta, ele viu isso. A sua gente ama um ao outro. Agora, isso nos adverte muito, porque o inimigo pode lançar mão disso e dizer: como se existem tantos grupos à parte? Pois bem, você sabe que os maiores inimigos de Moisés foram israelitas? Estava dentro de Israel? Não foram os egípcios. Eles eram inimigos honestos. Eles tinham que ser inimigos. Inimigos declarados. E politicamente eles estavam cumprindo o dever de serem inimigos de Israel. Agora, lá depois que passou o Mar Vermelho, que todos passaram sob o ministério de Moisés, caso contrário, o senhor, o ministro, o reverendo Coré, teria ficado do outro lado, amassando barro. O doutor Datã, o doutor Abirão, teria ficado do outro lado, e sua própria irmã. Ali então é que surgiram os traidores, porque era do mesmo povo, era da mesma gente. São Paulo encontrou isso dentro da sua igreja. Ele chegou a escrever a primeira carta aos Coríntios, capítulo 3. Ele disse: eu não posso vos falar como a espirituais, mas sim como a carnais. Porque há contenda entre vós, porfia, política. Um dizendo eu sou de Paulo, outro dizendo eu sou de Apolo, outro dizendo eu sou de Cefas, que era Pedro. Eu sou do grupo tal, do grupo do irmão fulano de tal. E tinha um grupo que politicamente dizia: eu sou de Cristo. Tem muita gente que diz assim também, para não se sujeitar, não ser submisso a ministério algum, eles dizem: eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo, mas politicamente, como um polo. Contudo, existia um Israel dentro de Israel.
Israel se tornou uma igreja assim que atravessou o Mar Vermelho. A igreja tornou-se em Israel de Deus assim que recebeu o Espírito Santo, no Pentecostes. A igreja, hoje, é o Israel de Deus. E existe um Israel dentro de Israel. E esse Israel crê. Em quaisquer circunstâncias, sob quaisquer dificuldades, incoerências, contradições, o Israel que está dentro de Israel crê. O Josué, o Caleb creem. Dentro da igreja tem o Josué, tem o Caleb. Isto quer dizer, existe uma igreja dentro da igreja. Existe um Israel dentro de Israel. Existem homens de Deus que choram também. Que têm alma, que têm sentimento, que têm lágrimas como Jesus teve. Lágrimas como São Paulo teve, que de joelhos chorava pela igreja, chorava pelos fracos, pelos abatidos, pelos defeituosos. Há uma igreja dentro de uma igreja. Há um Israel dentro de um Israel. E para você se identificar a si própria, a si próprio, basta você medir a si próprio com esta medida. Está sempre de acordo? Ou é alguém que está sempre mostrando o outro lado? O outro lado da fatia, o outro lado da moeda, para ser contencioso. Está sempre de acordo com o mesmo parecer? Não há como ser perfeitos, ser consolados, sem serem do mesmo parecer. Está aqui, ó, 2 Coríntios, capítulo 13, verso 11. O mesmo parecer. Você pode notar que Josué e Caleb estavam sempre com o mesmo parecer em relação a Moisés. O mesmo parecer em relação à palavra, a decisões proféticas, a passos que dependem exclusivamente de fé e não de razão, não do que vê, do que apalpa, mas sim do que espera. O assim diz o Senhor. Eu tenho dito que o assim diz o Senhor, tanto no Velho como no Novo Testamento, é o mesmo. Assim diz o Senhor, é presente. Assim diz o Senhor. Estar de acordo com o assim diz o Senhor não é para todos. Como você mantém essas pessoas em acordo? Como você pode manter esse plenário em acordo? Como você pode manter esse povo durante tantos anos unido, um chorando pelo outro? Irmão Brana responde: isso é o Senhor. Isso é o Senhor. É sobre isso que esta igreja foi estabelecida. Aquele amor piedoso e fraternal de um pelo outro. Ele diz: eu nem mesmo posso dar um aperto de mão de um para com o outro, saindo de um lugar, e choram como bebês por separarem-se um do outro. O amor divino nos mantém unidos, tanto estando perto quanto longe. Mas, quando nos separamos em diferentes direções, isso nos dá dor no íntimo,
mas ainda estaremos ligados no coração e esperamos nos encontrar novamente. Veja, eu, particularmente, me permita esse testemunho próprio. Tenho vivido isto, tenho experimentado esta experiência de pessoas virem chorando, rapazes, moças, mulheres, homens, anciãos, virem chorando abraçar a gente, chorando como bebês, foi a expressão do irmão Branham, compungidos em seus corações, por esse amor fraternal. A gente fica pequeno porque a gente sabe que não merece. O maior castigo que um homem público recebe é a consideração do povo, é a confiança do povo. Isso é estranho dizer isso, mas é, sem dúvida alguma, porque o responsabiliza muito mais a consideração, a confiança das pessoas, o leva a obedecer limites, ou o leva a traspassar limites, barreiras, a ser corajoso. Um covarde não serve para estar na frente do povo. Um tímido não serve para estar na frente do povo. E você coloca isto de uma forma relativa, começando pela família. Eu estava vendo no jornal, que lástima, o alto índice de família que estão nas mãos das mulheres, sustentados pelas mulheres. Isso significa que os homens complete você. Mas aqui está. Eles amam um ao outro, tanto assim. Eles podem passar uma vigília a noite toda, cantando, orando, chorando, na presença de Deus, e aquilo passa tão depressa. E eu podia ir à casa deles para fazer uma visita, e vezes a Bíblia estava aberta e manchada com lágrimas. Chegava a noite onde pais e mães estavam reunidos e suas criancinhas em volta no chão, ajoelhados em volta, e pais e mães sobre os seus joelhos chorando e orando. Eu ficava em pé na porta, esperava, e eles não paravam de orar. Eu simplesmente sentava nos degraus e começava a orar, eu mesmo, esperando por eles. E eles amavam um ao outro. Eles amavam um ao outro. Nós costumávamos ficar em pé e cantar aquela velha canção. Bendito seja o laço que une os nossos corações em amor cristão. O companheirismo de mentes semelhantes é como aquele de cima. Quando nos separamos em diferentes direções, isso nos dá dor no íntimo. Mas ainda estaremos ligados no coração e esperamos nos encontrar novamente. Deus te abençoou. Deus te abençoou muito ouvindo esta mensagem, ouvindo esta meditação, ouvindo estas lembranças de que devemos estar em acordo na fé e em toda a estatura do varão perfeito. Deus te abençoou. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
triste, nos teus olhos vejo existe uma grande aflição. Tu tens chorado, muitas vezes perguntado: oh meu Deus, por que essa prova, por que só lamentações? Querido irmão, será que você esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele dê. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora, ora com seu coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, a se levantar do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco mais. Breve Deus ordena a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido, não vai te deixar jamais. Será que você esqueceu que você serve um Deus que fecha a boca dos leões, que abre o mar, derruba os muros também? A resposta que tu queres, peça a Deus que Ele dê. Deus tem vitória pra você, ó meu irmão, mas primeiro clama e chora, com seu coração. O Senhor jamais esquece as lágrimas de um filho seu, a se levantar do trono para ouvir um fiel. Se a resposta ainda não veio, ó, insista um pouco mais. Breve Deus ordena a bênção e a vitória o anjo traz. O Senhor está contigo, por Ele tu és querido, não vai te deixar jamais.